Ok. Bom, boa noite, muito boa noite a todos Boa que noite. estão aqui presentes agora, ao vivo, e boa noite àqueles que vão acessar depois. Eu estou olhando aqui para o lado, gente, porque eu estou com uma tela de apoio aqui, e eu estou no celular hoje, especialmente no celular hoje, extraordinariamente. E, enfim, já estamos, se não me engano, no nosso sexto encontro, e estamos aí na nova temporada. Passamos do último dia, foi o Anderson que falou conosco. E essa semana, cabe a mim, provavelmente, essa semana e a próxima, dada a extensão do capítulo, que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos. Mas antes de começar, vamos fazer a nossa prece e, desde já, deixar à vontade aí, quem quiser, colocar um copo de água aí próximo, já que estamos aqui comungando em boas energias, é um ato de estudo, mas também é um ato de prece. Então, a fluidificação da água, para quem costuma fazer, fica à vontade aí. Esperar o Anderson retornar, a aguinha dele. E, enfim, me apresentar, os que aqui já estão, já me conhecem, mas talvez os que vêm depois não me conheçam. Meu nome é Guilherme, eu sou um dos membros do Centro Espírita Irmã Laura, que atualmente, por conta das medidas aí contra a Covid, a gente vem fazendo esse estudo online, 100% online. E assim estamos fazendo. Procurando aqui, eu deixei aberto, mas fechei. Aqui, deixei aberto. Bom, você faz a prece para nós, Anderson, por favor? Inicial? Passo. Só deixa eu apagar a luz aqui do meu estúdio improvisado aqui na varanda. Bom, graças a Deus temos a oportunidade de retornar para mais uma noite de estudos no nosso Centro Espírita Irmã Laura. Mesmo à distância, comemoramos, nos sentimos felizes por estarmos com o coração unido, buscando a nossa própria evolução, a verdadeira felicidade, na companhia de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a nossa querida irmã Laura, toda a sua equipe espiritual, responsável pela coordenação da nossa casa de amor e de luz, por essa oportunidade esplêndida. Obrigado, querida irmã, por confiar na nossa capacidade de sermos um pouquinho melhor a cada dia que passa. Que seja uma noite abençoada pela tua presença e, acima de tudo, pela presença de nosso Pai, de nosso Criador. Que o Guilherme se sinta acolhido pela espiritualidade maior e que a mensagem do Cristo toque a todos os nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Anderson. Bom, como estamos online e pretendemos colocar a gravação disponível no YouTube, no canal Centro Espírita Irmã Laura, enfim, é de praxe falar aqui para aqueles que não desejam e não podem, enfim, por os motivos próprios, aparecer, ter a sua imagem lá, e podem desligar a câmera, continuar, fiquem à vontade. Se não tiver problema, pode manter a câmera e se sintam à vontade para participar. Hoje é o capítulo 5, como eu disse. Deixa eu voltar aqui, só no nome dos capítulos, para a gente se ambientar. E passamos já em alguma ou duas aulas introdutórias, que são anteriores ao livro, falamos sobre bases e conceitos que a gente entendia, até mesmo por orientação da FEB, da Federação Espírita Brasileira, alguns conceitos necessários antes mesmo de adentrar ao livro Evangelho segundo o Espiritismo. Passamos pela capítulo 1, não vem destruir a lei, capítulo 2, meu reino não é deste mundo, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Foi o que o Anderson nos trouxe na semana passada. E hoje começamos o primeiro de uma série de capítulos, de nomes de capítulos que começam
por essa palavra, esse termo bem-aventurados. Que aí vem bem-aventurados os aflitos, depois capítulo 6, pula ali, aí vem o Cristo Consolador, que inicia uma segunda série dos bem-aventurados, que são os bem-aventurados os pobres de espírito, os que têm puro coração, bem-aventurados os brandos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos, e dali faz essa base de bem-aventuranças para depois partir para uma série mais indicativa, que aí vem amar ao próximo e tudo, coisas mais ligadas a atos, não só a compreensões. Então, coube a mim, na última vez que a gente se reuniu aqui, que eu conduzi a exposição, falar sobre a vida e a obra de Kardec, que é o codificador, é o nome mais à frente da doutrina que nós nos dedicamos e investimos nosso tempo e empenho para entender, enfim, para botar em prática, sobretudo, tentar botar em prática. E um dos elementos, uma das características dessa pessoa, do professor, do pedagogo, do cientista, do pesquisador Allan Kardec, era efetivamente ser muito, muito criterioso com as palavras. Ser muito criterioso com o sentido das palavras, porque nós também, no último capítulo aí que nós tivemos juntos, falamos do tripé, que é a base do espiritismo, da doutrina espírita, que é amparada na ciência, na filosofia e na religião. Então, tendo como dois desses tripés conceitos que levam muito a sério a verdade das palavras, o que elas significam, para evitar mistificações, para evitar fenomenologias, para evitar pré-digitação, charlatães, e tudo isso é necessário. E é uma doutrina que se propõe a ser cada vez mais estruturada, cada vez crescer mais, atingir mais pessoas, e crescer, ela precisa de uma base muito sólida. E essa base muito sólida envolve evitar desvirtuamentos. Então, vamos lá. Para entender, basicamente, eu gostaria de dividir o encontro de hoje para entender especificamente o contexto de bem-aventurança e o contexto de aflição. Porque a soma desses dois termos dá o capítulo que a gente vai se dedicar, que é bem-aventurados os aflitos. Então, quem são os bem-aventurados? Como ser bem-aventurados? O que são bem-aventuranças? Já que Kardec, já que o Evangelho, já que a Bíblia nos traz tantas vezes esse termo, e é tão importante que saibamos o que é isso, e o que é aflição propriamente dita, porque dela decorre uma série de outros, vamos dizer, sentimentos, uma série de outros, umas subespécies de aflições. Então, eu acho fundamental entender essa base. E eu montei aqui um esqueminha da gente entender o que efetivamente essa bem-aventurança ficou como se fosse até um verbo. Não só um substantivo, uma qualidade dos bem-aventurados, mas também um verbo, ou também uma ação. O que é agir com bem-aventurança, que nos traria a condição de bem-aventurados? Bom, primeiro ponto, eu peguei lá o dicionário que tem lá, foi reunido o dicionário, que é reunido, se não me engano, pela FEB, que é uma série de espíritos, mas que são psicografias do Chico Xavier. Chama de Dicionário da Alma. E ali nos traz o que é bem-aventurança nesse dicionário, que é pelo espírito de Agar. Ali diz que bem-aventurança. Jesus assegura bem-aventuranças aos que sofrem e choram, porque o suor e a lágrima são, talvez, de todos os bens do mundo, os mais nobres e mais santos. Uma segunda definição, que é da Maria Bittencourt, espírito de Maria Bittencourt. Bem-aventurado é o trabalhador que, na hora do crepúsculo, se sente ainda com o tesouro do serviço. As estrelas brilham para que ele, com renovado fulgor e o Pai da infinita bondade, lhe sustenta as energias para o trabalho a fazer. Bom, conceitos um pouco mais amplos, mas eu gostaria de ser o máximo prático possível, porque a ideia também é a gente trazer para a nossa realidade, entender basicamente o que são esses conceitos e não
coisas tão bonitas assim, mas que às vezes falta essa proximidade na prática. Eu sou um escravo da prática. Eu preciso que as pessoas entendam, pelo menos minimamente, esse ponto. Nesse conceito, quando você olha bem-aventurado, sobretudo quando ligados a aflitos, a tristeza, aqueles que choram, fica parecendo algo negativo, né? Fica parecendo, poxa, aquele que sempre sofre. Bem-aventurado é aquele que está sempre passando um perrengue, né? É sempre aquele que almeja algo no futuro, sempre aquele que tem que se apegar à esperança, que ele tem que abrir mão de tudo. É isso? Tem que abrir mão de tudo, tem que renegar tudo, renegar os seus desejos para ser bem-aventurado? Bom, a resposta dura é que é. De fato é. Mas não é tão simplesmente uma renúncia ao ponto de você se isolar. Simplesmente virar um ermitão e achar que renunciando a todos os desejos da carne, aos desejos que a relação humana propõe, você simplesmente vai ser um bem-aventurado ou agir com base na bem-aventurança. Não é dessa forma. Vamos seguir aqui. É muito ligado à bem-aventurança está a noção de prova e expiação, está a noção de obstáculo, está a noção de dificuldade, está a noção do nosso propósito, da nossa condição como seres encarnados no planeta de prova e expiação. Por isso, o primeiro ponto desse capítulo 5, é falar das aflições, porque a partir das aflições, Kardec vai nos apresentar, através dos espíritos que o norteiam, vai nos apresentar noções básicas do que são provas, do que são expiações, da nossa condição nesse mundo e da noção de resignação, de renúncia, serenidade, mais tarde mansuetude, mais tarde paciência, ou seja, são pontos ligados a você resistir ou compreender algo que pretensamente seria ruim, seria um desgaste, seria algo que nos traz uma baixa de energia. Eu estou triste, eu choro, eu estou aflito, eu tenho medo. São todas essas condições humanas. Mas como passar por isso sendo bem-aventurado? Como ser aflito e bem-aventurado? Como chorar e ser bem-aventurado? Como manter puro o coração sendo bem-aventurado diante dessas dificuldades? Então, sim, novamente, uma pergunta retórica. O que seria essa bem-aventurança? Vou ler aqui. Na doutrina, aprendemos que no início de sua evolução, o espírito busca sempre a satisfação de seus instintos. Alcançando novos estágios, passa pelo amor exclusivista, durante larga soma de seu tempo, e posteriormente passa ao amor fraterno, até alcançar, note que é uma gradação, até alcançar o amor em forma de renúncia, que é o amor sem restrições, culminando no sacrifício pessoal que somente as almas iluminadas e puras já conseguem exemplificar. Vamos lá, novamente. Como entender, então, essa aparente contradição entre ser aflito e bem-aventurado? O primeiro ponto, e a doutrina espírita nos auxilia muito nisso, é compreender, e isso é através da resignação, da fé, mas também da compreensão, da lógica. A doutrina espírita nos clama por pensar nisso logicamente, não só através da fé. Que dentro dessa aflição, dentro desta prova, dentro dessa tristeza, existe uma oportunidade de crescimento, existe uma oportunidade de reforma íntima. E é essa conexão que, a partir do momento em que, em aflição, o sujeito aceita aquilo que está passando, compreende que aquilo é um trampolim ou é uma passagem necessária como prova, ou é um trampolim como expiação, a partir desta resignação, passa a agir, olha a contradição, a aparente contradição e paradoxo, passa a agir com felicidade, equilíbrio e mansuetude dentro da sua aflição.
vamos colocar uma figura também paradoxal, é aquela pessoa que, chorando em aflição, consegue sorrir, consegue entender o propósito daquilo. Então, sim, eu sou bem-aventurado enquanto aflito. Enquanto aflito, que compreendo, que sou resignado, eu tenho bem-aventurança. Por isso o título, Bem-aventurados os aflitos. Mas são todos aflitos? Todo mundo que sofre é bem-aventurado? Não. Bom, minto. Todo mundo que sofre é bem-aventurado, porque a aflição é uma forma de evolução. É uma forma de, no mínimo, te chamar a atenção para algo que você está desgringolando. Você está indo para um lado ruim. Então é gerado em você uma aflição também. Então, ou é um sinal, ou é um trampolim, ou é um degrau. A aflição, como condição humana, aqui num planeta de prova e expiação, é uma condição para você evoluir. E se você compreender e for resignado, que bem-aventurado você é. Deixa eu ler aqui. Outra parte. Aí eu vou ter que chegar para o lado aqui. Que está dentro mesmo do capítulo 5, que é o que a gente está lendo. Vou ler só a primeira parte, que é a justiça das aflições. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justificasse essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre vício e virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça e toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é sobremaneira bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, esta causa há de ser justa. Voltando às causas das aflições. Aqui a gente está falando das causas das aflições, mas eu estou falando de algo genérico. Falando ainda de algo genérico, eu não entrei muito no capítulo. O que tem de diferente do estudo das bem-aventuranças para o católico tradicional, ali, o mais ortodoxo, do evangelho neopentecostal, para o espiritismo? Basicamente, a doutrina espírita liga, ela te clama por entender a bem-aventurança num sentido de prova e expiação. E por entender em prova e expiação, você tem que acreditar na reencarnação na vida eterna. Não dá para parar só na justiça divina, porque se na justiça divina, tendo uma vida só, as coisas não batem. O espiritismo, a doutrina espírita te convoca para compreender isso de uma outra lógica. Então a aflição, ela não é só justa porque Deus quis. Não é só justa porque tem que ser assim. É justa porque existe uma lei de causa e efeito. É justa porque dentro dessa lei de causa e efeito, isso que está acontecendo comigo é para uma reforma íntima que pode não ser nessa vida, pode ser na próxima. Ou que eu estou passando por essa aflição por coisas que não foram dessa vida, foram da anterior, que são ligadas a mim, e não porque Deus quis. Então, por isso que no início eu falei que a resignação e o entendimento, a serenidade de você compreender que a aflição pode ser um trampolim ou um degrau necessário, ela não é amparada só na fé, ela é amparada na compreensão. A resignação para o espiritismo não é você aceitar, baixar a cabeça e aceitar e falar que Deus quis. É você ter
a indulgência, a paciência e a serenidade de entender que, mesmo não tendo total noção do porquê que aquilo está te acontecendo, você não ter dúvida que aquilo é justo. E ligar essa justiça a uma lei de causa e efeito. Vou ler uma parte aqui que fala disso. A verdadeira bem-aventurança é a integração do espírito com o Criador. Quem alcança reflete a luz e o amor do Pai Eterno. E pela exemplificação do amor ao próximo, terá seu tesouro acumulado no reino dos céus. Mais um ponto. A doutrina espírita nos ensina que não estamos na Terra para satisfação dos nossos desejos, mas para aprender e progredir. Por isso, mesmo nas circunstâncias mais adversas que se nos apresentam, teremos multiplicadas as razões para desfrutar da paz e alegria. Esse é o trecho. Mesmo nas situações mais adversas, ainda assim temos razões para desfrutar de paz e alegria. Esse apanágio constante dos que se encontram em bem-aventurança em seu coração. Aqui está usando até como verbo, né? Você estar em uma condição de bem-aventurança. Então, apesar de inicialmente parecer paradoxal, parecer até mesmo uma, sei lá, um pedido impossível, que é você sorrir no meio da adversidade, sentir-se em paz, sentir-se alegre no meio de uma adversidade. E olha que a gente fala de adversidade de todos os matizes, desde doença, perda de um parente, ou uma pandemia mundial. Mesmo assim, você entender esse obstáculo com paz e alegria e serenidade. Olha que coisa meio doida, né? Coisa meio doida, mas não. Se você pensar com a lógica que o Espiritismo empresta na interpretação do Evangelho, é isso. É você entender que todo obstáculo para você não é em vão, não é injusto. Porque você fica triste se aquilo ali não tiver sentido. Você fica triste se aquilo foi em vão. Poxa, eu estou sofrendo à toa. Ou estou sofrendo injustamente. Não, eu estou sofrendo por justiça e eu estou sofrendo porque eu quero, eu estou sofrendo porque eu mereço. E através desse sofrimento que eu cresço. A bem-aventurança, esse termo específico, vamos lá agora como era dito lá na época de Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. Os bem-aventurados, naquela época, especificamente ao pregar para o povo judeu, nesse ponto, sobretudo as passagens que os apóstolos falam que Jesus pregava, esse termo especificamente para o povo judeu, que era escravo dos romanos na época. E Jesus, naquela época, veio revelar que o amor que o homem deveria manter pela vida, e aqui nesse capítulo, lembre-se que a gente fala de loucura e suicídio, que é a pessoa desistir desse desafio, desistir dessa etapa. Vamos lá de novo. Jesus, naquela época, pregando para o povo judeu que estava sendo escravizado pelos romanos, que ainda assim eles mantivessem a esperança, a paz, a harmonia e a alegria. Que não usasse de violência para se libertar do inimigo, e prometendo a eles o reino dos céus. E para que toda a humanidade pudesse desfazer de suas próprias fraquezas, elevando-se moral e espiritualmente. Que a hora deles ia chegar. Então, assim, esse também é um contexto histórico que a gente tem que entender, que é muito focado na paciência e na pregação da não violência. Falar da mansuetude, da brandura, da paz, do amor ao próximo, dos que têm puro coração, da aflição como um ponto, mesmo você sendo aflito, você não desistir, de você encontrar a lógica dentro da sua aflição, tudo isso para valorizar a sua vida. Lembrando aí do CVV também, né, que é o Centro de Valorização à Vida, é exatamente isso. Também para entender quais são esses obstáculos também, se você não está superlativando esses obstáculos. E é muito importante essa questão do nosso estágio evolutivo,
Da gente saber que a gente não veio aqui para felicidade pura. A gente não está aqui para isso. A gente não está aqui para simplesmente ceder aos nossos desejos. Ainda estamos numa fase em que a resistência material é muito forte e nos demanda muita energia, nos demanda muito desafio resistir a esses desejos para que esse amor que a gente acha que é um amor irrestrito, que é ali que é o amor de renúncia que o Chico nos traz aqui, Chico Xavier, ele na verdade é o amor fraterno, que não é o amor puro, que não é o amor irrestrito. O amor fraterno, ele é direcionado. O amor fraterno geralmente escolhe quem se ama e escolhe quem não se ama. Tudo bem, estamos aqui no planeta de prova e expiação. Ainda é difícil pra caramba. Também ter a paciência com o nosso estágio evolutivo é um dos pontos. Ser manso com a nossa própria jornada também é um estágio de resignação interessante. Deixa eu voltar. Nesse ponto, eu pensei até num exemplo, eu não sei se vai colar muito, se não vai dar match no exemplo. Mas é um exemplo que eu gosto muito, que eu acho que faz tudo a ver. É a mesma. Esse exemplo que eu vou contar é a mesma coisa que se você chegasse para o Chico, igual ali, ele estava ali com problema no olho, né? Teve muito problema na visão e tudo mais, e mesmo assim, lendo e ficando acordado até tarde, recebendo pessoas pela madrugada, e todo mundo pergunta, mas Chico, você está adoecendo, Chico, você vai ficar sem visão, Chico, isso. E mesmo assim olhar a serenidade e a felicidade daquele homem que sofria fisicamente. Olhar o próprio exemplo de Jesus na Via Cruz, enquanto tem as passagens ali de pessoas que o pararam no meio daquele momento, e mesmo assim ele não esboçava nenhuma raiva diante daquilo. Como é possível uma pessoa em meio à aflição estar feliz, achar que está fazendo certo, achar que aquilo ali é para o bem? O que passa na cabeça daquela pessoa? Um exemplo que eu me lembro é de um maratonista, quem conta isso até o Mário Sérgio Cortella, para explicar, ele fala isso quando ele explica a ética, que tem muito a ver com isso aqui, tá? Muito a ver. Novamente, né, uma dos tripés do espiritismo é a filosofia. Então, que é um maratonista espanhol, que ele estava numa maratona, ele estava em segundo lugar, e tinha um primeiro lugar, estava bem à frente dele, que era um queniano. Enfim, num determinado momento da prova, ele estava chegando ali próximo da linha de chegada, depois de ficar horas a fio na maratona, totalmente desgastado, e sabendo que o queniano estava muito à frente, ele olhou, o queniano estava parado, comemorando antes da linha de chegada. E o maratonista espanhol poderia ter toda a possibilidade de ultrapassar o queniano e ganhar a maratona. Mas ao invés disso, ele parou e avisou ao queniano. Falou, olha, você não chegou na linha de chegada. A linha de chegada é ali. E o queniano foi e chegou na frente dele. O espanhol chegou em segundo lugar. Enfim, essa história ficou muito famosa, de 2003, essa história. E o que mais me espanta nessa história na verdade, olha só, né? Eu também fiquei espantado da mesma forma que os jornalistas. Porque os jornalistas ficaram espantados. Por que você não ganhou? E assim foram levar a pergunta para o espanhol. E perguntaram, por que você não ultrapassou o queniano? E aí eu vou falar as palavras do espanhol aqui. Deixa eu achar. Eu coloquei aqui. O espanhol respondeu, eu não merecia ganhar dele. Fiz o que tinha que fazer. Estou feliz por isso. Você chegou em segundo lugar. Ele não tem dúvida, não passa pela cabeça dele. Aquilo ali, para ele, é natural. Ele não seria merecedor da vitória. Não se trata dele ter medalha de ouro ou de prata. Se trata de uma questão moral, de uma verdade absoluta para ele. Então, por isso que, lendo mais cedo aqui, falou que a bem-aventurança verdadeira é uma conexão sua, não com o seu próximo, é uma conexão sua com Deus. É você não fazer fita, não fazer imagem, não fazer uma caridade de Instagram, não fazer uma caridade para os outros verem. É você consigo mesmo, é a sua reforma íntima. É você com Deus. Não é você fingir que em aflição está todo
se fazendo de forte ali, às vezes, enfim, num momento de muita fragilidade na família, perda do ente querido, e se fazer de forte. Isso não é bem-aventurança, isso é fingimento. Porque sozinho, na sua consciência, você sabe se você realmente enfrenta essa aflição com resignação ou com mentira. Você só está fingindo que entende. Você só está fingindo que acha que é justo. Quando você deitar a cabeça no travesseiro, você vai saber. Você vai reclamar, seu subconsciente vai ficar reclamando de Deus. Vai ficar chamando ele de injusto. Tudo bem, mas assuma. Tem que se melhorar. A reforma íntima serve para isso. Serve de você partir de fragilidades tuas e, a partir delas, procurar ajuda, procurar orientação, procurar estudo, sobretudo, e fazer a sua reforma íntima. Você está aqui para isso. Você está aqui nesse planeta de prova e expiação para isso. Vamos seguir aqui. E nesse ponto, vem novamente, talvez um dos maiores males de nós, aqui, nesse estágio evolutivo, que é o orgulho. É uma métrica, são forças inversamente proporcionais. Quanto maior o orgulho, menor a sua possibilidade de renúncia. Porque o orgulhoso é narcisista. Ainda que o orgulho seja fajuto para você fingir que entendeu, fingir que é indulgente, fingir que é um bom espírita, fingir que é caridoso. Isso tudo é orgulho. Ser alvo narcísico daquelas pessoas que veem em você alguém admirável. Você ser uma referência. Quanto maior o seu orgulho, menor a sua capacidade de renúncia. E aí eu vou ler aqui, tem um trecho que fala sobre renúncia, que eu coloquei aqui. Que é esse ponto do estágio evolutivo lá no livro do Chico, que ele fala dos estágios, né, do amor. Que assim, que é o estágio mais instintivo, mais primitivo do ser humano, do humanoide, do ser humano aqui na Terra, que atendeu os seus instintos, basicamente, mais animalesco. Depois, alcançando novos estágios, seria o amor exclusivista. Seria um amor que elege as pessoas que se ama. Depois seria o amor fraternal, que continua elegendo as pessoas que se ama ou não, mas um pouco mais ampliado. E existe o último estágio, que é o amor em forma de renúncia. Renúncia de quê? Renúncia de orgulho. Renúncia de se colocar em primeiro lugar. Renúncia. Olha que, novamente, porque tem algumas coisas que a gente é muito... Aí eu falo por mim, eu falo a gente, tá? Mas eu estou falando por mim, só por mim. Vive muito numa lógica de competição, de uma lógica onde, sobretudo no mercado de trabalho, né, onde você tem que demonstrar ser melhor, você tem que pelo menos fingir ser melhor, você tem que ser produtivo, tem que ser isso. E qualquer forma de vulnerabilidade ou de renúncia é entendido como fraqueza. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, a todo momento vem sublinhar que bem-aventurados são os que sofrem, bem-aventurados são os que renunciam, bem-aventurados são os que não retrucam diante de uma humilhação. Bem-aventurados são os que são pacíficos diante de uma violência sofrida. Olha que doido, né? Bem-aventurado e forte é aquele que é fraco, é aquele que é vulnerável. São os pobres de espírito, que a gente vai ver lá no próximo capítulo. Como assim bem-aventurados são os pobres de espírito? Que pobreza é essa? Eu não tenho que ser forte, eu não tenho que ter sucesso, eu não tenho que ser bem resolvido, não tenho que ser autossuficiente, eu não tenho que precisar de ninguém. Como assim? E aqui vem para quebrar nossa perna e nos convocar para uma reforma íntima, para ter humildade, que é isso que se fala, pobre de espírito, serenos, humildes, aqueles que se resignam, vão partir mais para frente. Até então, apesar da gente ter mesclado bastante, a gente focou na questão da bem-aventurança, que é um termo que vai servir tanto quando se alia bem-aventurados aflitos,
quanto o restante, que é bem-aventurados os pobres de espíritos, que tem puro coração, os brandos e pacíficos, vão seguir os próximos capítulos. Agora vamos fazer o mesmo método para a aflição. Quem são os aflitos? O que são as aflições? Novamente, fui até lá o Dicionário da Alma, do Chico, e dessa vez pelo espírito de Arnaud de Souza, que diz que a aflição, sobre a aflição, de coração cansado e opresso, embora não fujas ao calor da forja ardente, sofre os golpes da luta frente a frente, bendizendo a aflição que te aprimora. A aflição, ela é uma forma de aprimoramento. Segundo Eurípides, os braços que sofrem nas aflições da sementeira recolherão os frutos benditos da seara. Ligando a questão de causa e efeito, ligando aquele que colhe é aquele que planta. Aquele que sabe entender, sabe compreender, sabe resignar-se no momento de aflição, colherá bons frutos. Aqueles que encaram a aflição com rebeldia, com agnosia, com maledicência, não vai colher, ou melhor, vai colher, né? Vai colher fruto de sua rebeldia, de sua maledicência. Mas tem um ponto aqui que eu coloquei sobre essa ideia, sobre a quebra dessa ideia. Cabeça, Guilherme, desculpa. Vai colher os Sim. frutos da sua própria, né, de uma auto-intoxicação, né? É isso, está se intoxicando. Né? Bom, sei lá, veio na minha cabeça quis falar. Mas é muito bacana, porque sabe que tem até um livro muito famoso, virou best-seller agora, que é o livro que tem como título Não, que é um livro de uma psicanalista italiana, que ela vem dizer que o não é uma forma de amor, que o pai e a mãe falar não, colocar limites é uma forma de amor. E ela vem justamente numa sociedade atual que ressignificou a relação materna-paterna com os filhos, de você simplesmente querer agradar os filhos, querer evitar conflito. A referência de pai é o pai legal, é a mãe bacana. E ela vem dizer que o não, olha só, um não relacionado à renúncia. Você está pedindo que seu filho renuncie a essas satisfações instintivas. Ele quer comer doce antes do café da manhã? Não, é para o seu bem. Você não entende agora, mas lá na frente você vai entender. Olha só, você está pedindo para a criança renunciar a algo, confiando em algo que ela não entende ainda. Talvez, novamente aqui pensando, o Anderson me provocou isso, agora eu estou pensando, estou viajando junto. Talvez a gente seja equiparado à criança nesse ponto. A gente não tenha todos os elementos para entender por A mais B, por que eu não posso colocar o dedo na tomada? Por que eu não posso achar que o falecimento do meu pai, do meu avô, da minha mãe é uma injustiça? Eu não entendo, mas mesmo assim eu acredito na justiça. Porque eu não só acredito, aí novamente vem a fé espírita, que não é uma fé cega, não é uma fé de porque Deus quis, é uma fé porque tem causa e efeito, os mundos habitáveis, tem a eternidade da alma, tem tudo. Se você não entender a fé espírita com todos os mecanismos, você vai simplesmente cair naquela retórica de que é porque Deus quis. Porque meu pai falou que não é não. Mãe falando, né? Retórica da mãe, não é não. Peraí, quando eu vou crescendo, eu vou perguntando, vou ficando mais questionador. Mas não por quê? Porque eu vou tomar choque? Pois é, eu falei não tantas vezes, mas você foi lá e tirou o apoio da tomada e colocou o dedo. Você tomou choque, olha aí. Tantas vezes foi nos dado a oportunidade de entender que uma determinada aflição é um degrau necessário e você não assimilou na hora. Você teve que sofrer. Porque senão você não vai passar. A aflição veio para você primeiro como uma oportunidade, como um indicativo. Veio talvez a aflição do irmão que está caminhando ao seu lado, ou através de algo, de um ente da família que passou, ou de uma história que você ouviu no centro, ou do Evangelho Espiritismo que você participou e ouviu. Você ouviu na teoria e você não assimilou. Você foi lá,
Você quis ver, quis pagar para ver. Ou esqueceu, né? Esqueceu de colocar em prática. Beleza. Foi lá e colocou em prática. Foi lá e fez o que não devia fazer. E mesmo assim, Deus, em sua infinita bondade, lhe deu, ao invés de gerar isso como uma prova, na próxima vida, deu nova oportunidade. Deus te deu uma expiação, te deu uma oportunidade para você não ter que passar por essa etapa. E mesmo assim você passou. Mesmo assim você pagou para ver. Aí, meu amigo, a aflição vai vir. Mas a aflição vai vir novamente. Não é para te punir, é para te mostrar. Você tem que passar por isso. A aflição está te despertando, está colocando o dedo na ferida, porque a ferida tem que cicatrizar. Porque se não colocar o dedo na ferida, talvez você não lembre que aquela ferida está ali, você não vai lavar, você não vai cuidar, você não vai colocar band-aid. Ela vai infeccionar, aí vem a intoxicação que o Anderson falou. Uma aflição mal resolvida se torna uma obsessão. Você como espírito obsessor ou como obsidiado? Você atrai aqueles espíritos aflitos também, pelo mesmo símbolo, mesmo signo de aflição. Que tem um livro muito bacana também do Chico, pelo Espírito de Amor, esqueci o livro agora, que fala dos signos da aflição, que é quando ele fala das formas de aflição, né? Como se fossem os sentimentos. Aflição aflição, enfim, vários temas. Na semana que vem eu trago pra gente. E, enfim, comparando. Tanto é que, olha, lembrando, eu até coloquei essa passagem aqui de Mateus, que é capítulo 18, versículo 3. Se não fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. A gente falando de criança agora há pouco, né? Olha aí. O reino do céu é das crianças. Das crianças por quê? Porque são pobres de espírito. Elas têm puro coração. Não é uma criança infantil de 14 anos de idade etária. Uma criança de espírito. Uma criança de... não é inocência também, porque é muito perigoso usar essa palavra. É uma criança que é ligada à pureza, não à inocência. É ligada ao amor ainda como forma de renúncia ou como maneira fraternal, não como interesse. Não usar o amor como interesse, que é a parte do amor exclusivista. Eu só amo quem me ama. Igual um monte de livro de autoajuda, né? Primeiro parágrafo do livro de autoajuda. Para você não sofrer, ame só quem te ama. Dê valor a quem te dá valor. Poxa vida, esse livro de autoajuda tem que parar de vender. Tá, voltando lá, que a gente estava lá na aflição. Aí eu trago as passagens específicas que estão iniciando o capítulo. Capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Aí já ligando esses dois termos, bem-aventurados com aflição. Então, bem-aventurados os aflitos. Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Eu espero sinceramente, com muita esperança, que essa nossa introdução de 40, 45 minutos tenha feito essa passagem de Mateus fazer mais sentido. Já vou me dar muito satisfeito no meu orgulho. Que é basicamente você entender que não é o sofrimento que lhe faz ser bem-aventurado. Você não tem que se impor um autoflagelo para ser bem-aventurado. Não é isso. É que a aflição e toda a sede, toda a fome, todo o obstáculo, tudo de que nós significamos como ruim que acontece conosco, se você compreender de forma resignada, conseguir ver nisso um elo de ligação com uma evolução e reforma íntima, essa é a bem-aventurança. Por isso que os aflitos são bem-aventurados, os que têm sede são bem-aventurados, os sequiosos de justiça são bem-aventurados. E não só porque tem sede é bem-aventurado. É o que tem sede, sabe o que tem sede, enfim, ponto a ponto. Então espero que essa passagem tenha feito mais sentido. Vamos para a próxima passagem, que é de Lucas, que é capítulo 6, versículos 20 e 21. Bem-aventurados vós, que sois pobres,
porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Findando, outro de Lucas, agora versículo 24 e 25, continuando no capítulo 6. Mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Essa passagem remete ao final do capítulo, que é aquela condição de algumas pessoas que têm a oportunidade do poder, da boa vida, de uma vida um pouco menos privada dessas aflições mais materiais que limitam o corpo ou limitam o acesso social. Ai de vós que tens isso e não os usa. Ai de vós, porque no futuro você vai chorar, talvez até mais. Então, assim, essas duas primeiras passagens vão falar sobre as causas das aflições. E o raciocínio do capítulo é esse. As causas das aflições, falar de provas, expiações, aflições, dos motivos que nós, como cristãos, nós, como espíritas, temos para não ter dúvida da justiça e da bondade divina, e a partir desta fé espírita, que é uma fé que tem a lógica no meio, que tem uma fé consentida, pensada, que não é só cega, a partir disso, como vale a pena viver essa vida mesmo que em aflições? Como vale a pena sorrir, ainda que por dentro, quando estamos diante de um momento triste, de um momento que nos desalegra, dos momentos que nos tira a potência daquele brilho da vida, mas mesmo assim que a esperança não se apague. E por isso, Kardec, através dos espíritos, que aqui o auxiliaram a fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, vão falar sobre suicídio e loucura. Por isso, é para falar que esses pontos são um dos signos da perda das aflições. As pessoas, quando se perdem nas aflições, quando não veem sentido nelas, quando deixam de crer em Deus, quando deixam de crer na bondade e na justiça, uma das possibilidades é, infelizmente, a desistência da vida ou a desistência da sanidade. Então, enfim, com isso eu encerro o dia de hoje e abro aí também rapidamente a palavra, porque falei demais, perdão. Muito obrigado, Guilherme. Não, foi ótimo, não só para explicar, assim, teve coisas que você explicou que eram realmente dúvidas que eu tinha, entendeu? Mas isso foi muito bom, mas também foi produtivo porque fiz até umas anotações aqui para palestras aí no futuro, então já vou, obviamente, te copiar. Mas, mas uma coisa que me vem na cabeça agora, quando você falou das causas das aflições, né? É como o que a espiritualidade diz para a gente nessas explicações é mais ou menos o seguinte, né? Tipo, cara, fica tranquilo, ninguém esqueceu de você, né? É que você pode mais, e para você conseguir esse mais, para você conseguir ir além, você tem que passar por essas aflições, né? Para você se tornar uma pessoa feliz, você precisa disso aqui. Então, Deus não se esqueceu de você, não tem nada a ver com isso, né? Que você precisa. Essa é uma coisa que vem na minha cabeça agora. Uma outra parada é que você estava comentando, né, sobre a reforma íntima, a importância, né, cara, da gente aprender a olhar para o espelho de uma forma mais equilibrada, né? Porque a gente vai no 8 ou 80. Ou a gente finge que a gente é santo, porque a gente está com medo do que a gente vai ver, não é? Ou a gente olha para o espelho e taca uma pedra no espelho, não é? E quebra ele e você perde a capacidade de enxergar ele como verdadeiramente é, entendeu? Então, a visão equilibrada de você se olhar no espelho e ver como você verdadeiramente é e entender que essas aflições, inclusive, então você vê como é que é a vida, né? As aflições, elas vão pegar no seu calo, né? Vai apertar o calo
que você precisa, né? Então, elas vão indicar onde você precisa melhorar. Ela não vem só para você sofrer, ela vem sofrer, né, promovendo essa dor na medida certa para você reparar onde você precisa dessa melhora. Né? Então, vai muito além do simples sofrimento, é um convite, né? É um convite à reflexão, como você mesmo falou. E juro que a última coisa que eu falo, você estava falando do povo judeu, né? É aquilo, essa questão da bem-aventurança, à época e até hoje em dia, Jesus falando para todos nós, né? Para o povo e para o povo judeu, né? Vocês estão aí passando o pão, né? Comendo o pão que o diabo amassou aí, passando por essas coisas todas. Não se revolte, não é? Não se torne uma pessoa raivosa, revoltada, não é? Não vai atacar os outros, porque qual é a alternativa a você ser aflito e, por consequência, ser bem-aventurado? É você escolher o caminho da raiva e da revolta e da violência, não é? E você está jogando pela janela a sua chance de conquistar a bem-aventurança, né? Mais ou menos por aí. Então, mas achei show, cara. Muito bom. E lembrando que deles é a terra prometida. Oi? E lembrando que deles é a terra prometida. Exatamente. Então, você imagina o povo judeu na época. Pô, isso daqui, né? Prometeram a terra pra gente, né? Aí eu não sei exatamente quanto tempo de guerra teve ali entre Moisés e Jesus, mas foi muito tempo de guerra, né? Os judeus se guerrearam com uma cacetada de gente. Aí chega lá na Terra Prometida, e aí, pô, vem o povo, né? Os romanos e fazem o que fizeram, né? Então você imagina, né? Não é à toa que Judas traiu Jesus, né? Foi exatamente por isso, porque ele não conseguiu suportar a aflição, ele não conseguiu ser brando o suficiente, né? E não é à toa que todo o povo judeu, não todo o povo, mas uma parte importante do povo judeu se revoltou contra o Cristo, né? Porque ele estava falando assim, ó, isso tudo que vocês estão sofrendo, eu entendo, mas mesmo assim, eu não vim aqui para matar ninguém. Eu vim aqui para ajudar, eu vim aqui para amar, né? Então, por isso que gerou e ainda gera tanta revolta até hoje. Sim. João, você ia falar algo? Deixa eu falar um pouquinho também. Só antes de você deixar, eu falo. Mas é muito interessante, né? Essa questão é que até hoje a gente está aí nessa luta, né? Porque para tentar compreender quais os ensinamentos de Jesus. E o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é o livro que nós estamos estudando, ele é muito interessante. Kardec, ele foi muito, né, feliz quando ele usou essa codificação da doutrina espírita, né? Então, você vê que o livro do Evangelho, ele prepara, né, prepara a gente para poder ir nos mostrando pouco a pouco onde que nós podemos chegar. Então, ele fez lá, quando você iniciou falando aí sobre, né, o capítulo 1, 2, 3 e 4, que você hoje está falando do 5, o 1, não vim destruir a lei, o 2, meu reino não é desse mundo, há muitas moradas na casa do meu pai, né? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, aqui são leis. Ele colocou isso aqui, são leis. Então, ou seja, é a pluralidade dos mundos habitados, é a reencarnação, né? Não vim destruir a lei, Deus, né? Então, a lei de Deus, a lei divina. E aí, depois ele vem e fala sobre a aflição. E a aflição, inclusive, é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, porque é muito sofrimento que a gente realmente tem, né, para compreender tudo isso. Aí é o maior capítulo do Evangelho. Depois que ele fala das leis e fala do sofrimento, tenta mostrar para a gente o porquê que a gente está sofrendo tanto, aí ele vem e consola, ele dá aquela aliviada, é o Consolador prometido, e depois volta nas bem-aventuranças. Então, é uma didática assim fantástica, que quando a gente começa a compreender isso, a gente vai entendendo e vai, assim como Paulo, né, nos falou, quando Paulo falou, olha, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem,
acabei com as coisas de menino. É isso que o Espiritismo faz com a gente. Ele quer que nós nos transformemos em homens, mas não estamos falando do físico, do espiritual. Deixar de lado aquele, né, aquele atavismo, que inclusive eu vi isso até numa palestra, né, que eu estava vendo num programa, o Entre Dois Mundos, e eu achei muito bacana, eu coloquei até na conclusão de uma palestra que eu estava dando, que ele diz o seguinte: olha, a nossa herança atávica do animal para o hominal nos traz um acervo que precisamos vencer. Não podemos mais nos movermos por instinto, por sensação. Hoje a vida nos exige a percepção de profundidade, capacidade de pensar sobre os pensamentos, de reagir de forma equilibrada sobre os sentimentos. Olha só, então é isso aqui. Hoje a doutrina espírita vem e fala: olha, você está se tornando um homem, então deixa o seu, né, esse atavismo animal que a gente adquiriu nessa transição, e tem coisas novas oferecendo aí para a gente. Aí, quando a gente começa a ver as bem-aventuranças, a gente fala: meu Deus, no capítulo 5 você deve falar na próxima, aí, né? Obrigado, quando a Santo Agostinho fala, obrigado por me experimentar, você tem que dizer isso, obrigado por me experimentar. É difícil de entender isso, né, quando eu estou nessa situação. Por quê? Porque eu ainda estou naquela transição, ainda guardando aqueles resquícios do passado, onde eu entendia que, olha, eu cometi lá os meus erros e agora eu fiz, né, mandaram fazer lá, se rezar quantos Pai Nosso, Ave Maria, pronto, eu estou tranquilo. E quando eu morrer, né, ensinaram isso para a gente, eu vou para o céu, né? Eu não vou para o inferno, não, eu vou para o céu. Ninguém quer ir para o inferno. Embora acredite, tem céu e inferno, mas eu nunca vi ninguém falando assim: quando eu morrer eu vou para o inferno, sempre vai para o céu. Né? Aí fica fácil essa maneira de pensar. Mas vem o Espiritinho e fala: meu amigo, você vai colher o que você plantar. Então, coloca a responsabilidade nas nossas costas. Não adianta eu ir procurar fulano, ciclano e dizer: olha, e aí, o que eu faço? Não, você faz o seguinte: é forma íntima, se transforma, você vai colher aquilo que você plantou. Amor? Qual é o amor? Se plantou desamor, meu amigo, não tem outra saída, mas vai chegar lá. Porque, como o Anderson falou, não foi essas palavras que ele usou, mas eu vou falar as palavras do Cristo: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Todos nós atingiremos esse auge. Muito bom, muito bom. Jane ou o seu Washington querem dizer, se bem que a gente já chegou 9h05, fico com receio da gente passar muito tempo. Não, tranquilo, mas ainda assim... era 8h08. Ah, é? Não, eu só quero agradecer a oportunidade de estar juntos com vocês. Muito obrigado. Já. Agradecimento recebido, duplicado daqui. Obrigado. Gente, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Então, é a primeira vez que eu participo hoje, então eu gostei muito e vou continuar participando. Gostei muito dos esclarecimentos. Cheguei meio correndo, mas deu tempo. Que bom, que bom. Espero que essa aflição seja, né, além de necessária, bacana. Enfim, não, é esclarecedora mesmo. Foi esclarecedor mesmo. Eu gostei, eu até anotei também, não para fazer palestra, tá, Anderson? Mas eu estava anotando no meu celular alguns pontos, né, depois para refletir. Precisamos de palestrantes, o que é isso? Faz palestra também, ué. Não. Palestrantes começam anotando, né, Anderson? Então, fazer bastante anotação. A maior virtude de um palestrante é saber ouvir bem. Primeiramente. Mas que bom, já falei coisa de autoajuda, né? Falei mal de autoajuda, estou aqui falando coisa de autoajuda. de coaching. Mas que doido, né? Porque é contraparadigmático essa ideia de você chegar a um mestre igual Jesus. Vou dar um exemplo do povo judeu. E você chegar ao mestre, é ele que vem nos trazer a salvação. E eu vou até lá, eu me canso depois de guerra, depois de tudo, e eu chego até ele e falo: cadê a terra prometida?
e cadê, o que eu preciso fazer, me dê aí a senha, me fala o que eu tenho que fazer, beabá, vou fazer tudo, o que eu tenho que fazer? Continue sofrendo. Entendo o sofrimento. Não tem resposta fácil. Não tem resposta fácil. E é doido, né? Porque seria muito fácil, muito bom se você digitasse no Google e aparecesse lá, como ser bem-aventurado. Beleza. Só que não é assim. Não é assim. E semana que vem a gente vai conversar mais sobre isso. Agora, a prece de encerramento você faz pra gente, João? Por favor. Claro. Vamos então continuarmos nessa harmonia, nesse equilíbrio. É isso que acontece conosco quando nós estamos todos envolvidos nesse estudo do Evangelho do Cristo, aprendendo os teus ensinamentos, deixando este homem velho para trás e que ressurja um homem novo em nós. Então a gente começa a buscar essa harmonia, esse equilíbrio e se tornar realmente, como falou Paulo, né, deixar de ser menino e passar a ser um homem. Embora difícil, né, porque ainda temos coisas de criança espiritual em nós e é muito difícil deixar isso para trás, porque mesmo quando a gente acha, agora eu estou conseguindo e de repente você tem nova queda, mas nunca pode desistir. Porque é isso que o Evangelho faz com a gente. Ele vai abrindo o nosso coração, a nossa mente, inserindo de forma lenta, amorosa, para que a gente possa ter resistência, para que a gente possa compreender, porque para resistir tem que compreender e se tornar uma pessoa melhor. Então, que o Mestre Jesus continue nos envolvendo com este teu amor, com essa tua energia boa e que a gente se sente tão bem, mas que nós possamos ser receptivos ao Mestre querido, fazendo com que os nossos pensamentos possam ser linkados a Ele, aos Espíritos iluminados, esses abnegados companheiros que estão sempre conosco, querendo nos auxiliar, nos ajudar. Então, que a gente possa pensar, fazer essa reflexão e nos tornarmos um pouco melhor do que nós já somos. E assim, Mestre querido, em teu nome, em nome dos mentores amigos responsáveis por este nosso estudo, em nome da irmã Laura, a nossa querida Laura, que é responsável por toda essa obra dessa casa nossa, essa casa de caminho, e também a Deus, nosso Pai maior, agradecemos imensamente e pedimos a permissão para retornarmos ou continuarmos no nosso lar, já que estamos virtualmente, com a sua paz. Que assim seja, graças a Deus. Ok. Tem que encerrar a gravação aí, mano?